A seleção brasileira inicia hoje contra a Colômbia uma sequência de jogos sem o seu protagonista, sem o Neymar, que está machucado e só deve voltar no segundo semestre do ano que vem. E essa ausência do Neymar coincide com a sequência mais dura de jogos da era Fernando Diniz. O que vai ser da seleção brasileira sem Neymar? Quem vai ser esse novo protagonista? O Diniz até falou sobre isso na coletiva de ontem e esse vai ser o assunto do vídeo. No dia de Colômbia e Brasil, a gente vai falar também um pouquinho da escalação do Brasil para esse jogo, o esboço de time do Diniz, que me parece interessante para a partida de hoje. Mas vamos lá, primeiro de tudo você vai dar o like no vídeo, espero que você tenha tido um ótimo feriado, espero que você tenha um bom almoço, muita gente assiste ali entre meio-dia, 1h30 da tarde, então bom almoço para todo mundo, dá aquele like esperto pra gente, se inscreve no canal se você não fez isso, rumo a 140 mil inscritos. Para mim da Brasil, então aí as cotações, é difícil o jogo, né? Eu inclusive acho que vale você olhar os mercados dentro do Aposta Ganha, a dupla aposta aí, um empate ou vitória do Brasil. O Brasil empatou nas duas últimas idas lá com o Tite, a Barranquilla, não é fácil, não é um jogo fácil contra a Colômbia e com a confiança meio abalada do Brasil depois do empate com a Venezuela e da derrota feia para o Uruguai, né? Feia porque o Brasil foi quase inoperante o jogo todo. Então, pode cogitar isso aí, tá? Vê lá, todas as cotações da rodada das eliminatórias estão no site do Aposta Ganha, link está no primeiro comentário do vídeo, ok? Segundo recado, muito rápido, faltam pouquíssimas vagas para grande promoção de Black Friday, de Black November, que Paola e eu faremos amanhã. Faltam poucas vagas e faltam menos de 24 horas. Para você que tem interesse no mercado digital e trabalhar com tráfego pago, quer aprender e trabalhar com isso, nós vamos oferecer uma última oportunidade de Black November amanhã. Então, para você não perder essa oportunidade, você tem que entrar agora, só quem está na vibe, tá? Quem tem o interesse de entrar para esse mercado, de aprender sobre ele, numa condição incrível e imperdível. Entra agora no grupo de WhatsApp que a gente criou. O link para o grupo está na descrição do vídeo. No grupo, nós vamos informar hoje vai rolar uma live, a gente vai deixar o alerta para todo mundo que está no grupo do início da live, às 18h30, Paola e eu. Nessa live, a gente vai explicar muito sobre esse mercado e vai trazer uma grande novidade para essa promoção de amanhã. Premiações excelentes que só vão rolar amanhã, certo? No lançamento de amanhã. Então, para você saber tudo isso, link na descrição para o grupo de WhatsApp, entra lá, a gente vai te receber. Eu tenho falado sobre isso aqui também, não só para você, de repente, tem muito homem que assiste os nossos vídeos aqui, nossa audiência é majoritariamente masculina. Sua esposa quer trabalhar nessa área, quer ter uma outra ocupação, uma outra atividade, sua namorada, alguém da sua família, você pode indicar, coloca ela no grupo também, tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de todo mundo que está entrando lá. Aproveita, corre e entra no grupo, link na descrição. Bom, eu vou falar primeiro dessa questão do protagonista, depois a gente fala das decisões do Diniz para o jogo de hoje. Ontem, o Diniz deu coletiva na Granja Comari e, obviamente, é a primeira vez que ele não tem o Neymar desde que ele assumiu. E aí isso foi perguntado, escuta Diniz, como é que fica o teu trabalho sem o Neymar? O Neymar é o protagonista, é o cara que chama a responsabilidade, que atrai todos os olhares, todas as marcações, e agora não tem mais esse cara, não tem essa referência, não tem mais esse cara que desperta esse nível de preocupação no adversário, como nenhum outro jogador da seleção brasileira desperta, e não tem mais aquele cara para os companheiros darem a bola, tipo assim, apertou, dá no Neymar, apertou, é o cara que resolve, e muitas vezes, de maneira inconsciente, o jogador passa essa sensação para a gente que está acompanhando os jogos da seleção, deixa de tomar uma decisão mais ousada, mais contundente em campo, por ter a presença do Neymar, e muitas vezes pensar num jogo que envolva, em 100% das vezes, o Neymar, e nem sempre isso é possível, nem sempre essa é a melhor decisão a se tomar. Então talvez a ausência do Neymar traga esse tipo de leveza para quem está ali, né, tentando encontrar um jogo coletivo, um jogo mais fluido. Pode ser, eu não vou pregar aqui que é melhor não ter o Neymar para a seleção brasileira. Eu não acho, eu sei que tem gente que acha. Se você olhar no aspecto do ambiente, pode ser, pode ser. A gente falou muito sobre toda a turbulência que teria ocorrido em Cuiabá, depois do empate com a Venezuela, Neymar de cabeça quente, segundo José Carlos Araújo, discutiu com o presidente da CBF, não queria, segundo essa mesma informação, viajar para o Uruguai, e aí isso traz todo um holofote para a seleção, um noticiário extracampo, que teve festinha depois do jogo, que não teve, e geralmente nesse tipo de noticiário,
você sempre tem ou quase sempre tem a presença do Neymar, o nome do Neymar. Eu acho que, infelizmente, para esse momento, nesse quesito, a ausência do Neymar pode trazer algum benefício. Para o campo, eu ainda não tenho esse conceito definitivo, por mais de ter começado a enxergar na última data FIFA, olha, talvez essa coisa da Arábia Saudita, do nível de competitividade, já esteja começando a pesar no desempenho, na performance, na mobilidade do Neymar em campo, por mais que a gente também tivesse que levar em consideração que era um Neymar voltando de mais um processo aí de recuperação, recondicionamento. O Jorge Jesus falou naquela convocação, pô, mas Neymar não está nem treinando, como é que faz, como é que vai jogar? E até esteve em campo pela seleção nas 2 primeiras datas FIFA. Mas eu ainda acho, pode ser que, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, dependendo do que acontecer na Arábia Saudita, dependendo de como o Neymar voltar, dependendo de como a seleção performar nesse período sem ele, eu chego aqui e faço um vídeo dizendo, realmente, hoje o Neymar não é nem para estar no grupo, mas eu ainda não enxergo dessa forma, ainda acho o Neymar um cara vital, importantíssimo, ainda acho, para dentro do campo, ok? O Diniz ontem na resposta disse o seguinte, olha, tem muito cara aqui que pode assumir o protagonismo, porque os caras que eu estou trazendo aqui, eles são destaques no mundo. Pô, você tem o Rafinha que é destaque do Barcelona, você tem Rodrigo, Vinícius Júnior no Real Madrid, você tem Martinelli e Gabriel Jesus no Arsenal. De maneira natural, disse o Diniz, e eu concordo, eles vão assumir o protagonismo, mas ninguém tem que se preocupar, essa frase, eu concordo com ela totalmente, essa frase do Diniz, ninguém tem que se preocupar em assumir o papel do Neymar. Não é que ninguém vai chamar a responsa, eu acho que nessa hora, ainda mais sem o Neymar, em campo, os jogadores vão ter que chamar a responsabilidade, dá a bola aqui que eu vou resolver. Mas não é você querer o rótulo, sabe? É uma construção. A liderança técnica e a liderança verbal, muitas vezes, né? De grupo mesmo, de vestiário, de viagem, isso é uma coisa que, né, o cara vai emergindo para essa condição de forma natural, com o tempo. E eu acho que esse tipo de liderança pode surgir. Acho que ninguém, tecnicamente, vai carregar a seleção como o Neymar tem capacidade de fazer. Mas eu acho que como conjunto, reunidos, Rodrigo, Vinícius, Martinelli, Rafinha, André, Guimarães, esses caras podem formar uma seleção muito competitiva e que resolva, ora um, ora outro. Ora um é protagonista de uma vitória, ora o outro tira um time do sufoco, e assim a gente pode ter, talvez, né, uma facilidade maior sem o Neymar. Sabe assim, da crise vem a oportunidade, e é uma verdade, muitas vezes você encontra soluções que você, numa condição ali bonitinha, encaixadinha, não encontraria, porque você nem precisaria encontrar, ou porque você se acomodaria e não enxergaria a necessidade de encontrar. Então, nesse caso, pode-se achar uma solução para que vários jogadores consigam aflorar mais o seu potencial dentro da seleção brasileira e se assumam como líderes, como protagonistas para o bem. Então, acho que é uma oportunidade, sim. A nossa geração, eu não acho que a nossa geração, né, não tenha talento, eu não acho que a nossa geração não tenha personalidade, eu acho que essa geração são novos, né? E a gente está falando de uma seleção que ainda vai ter mais garotos chegando. Tem o Endrick, que acabou de ser convocado. Tem o Vitor Roque, que quando voltar de lesão, eu espero, seja convocado com frequência. Tem o Marcos Leonardo, que já está sendo pedido na seleção principal, já jogou Mundial com seleção de base. É um cara também para a gente olhar com carinho, com potencial para o futuro, para fazer parte de grupo. Talento esses caras têm? Eu não discuto. Liderança, nós vamos ter que ver. Nós vamos ver isso com o tempo, com a maturidade, né? A partir do momento em que o Endrick pisar no Real Madrid, ele será outro jogador. A partir do momento que o Vitor Roque pisar no Barcelona, ele será outro jogador. A mesma coisa com o Marcos Leonardo, quando se transferir, porque ele vai sair do Santos, quando se transferir para a Europa, porque lá você adiciona algumas camadas de experiência, de competitividade em termos de alto nível, né? Os adversários vão fazendo você crescer também, porque são adversários que vão te exigir mais. Agora, liderança é uma coisa que se conquista e que você também precisa ver o perfil do cara. Tem gente que tem perfil para liderar e tem gente que não tem. Tem gente que rende muito mais sem o rótulo, sem a braçadeira, e tem gente que precisa disso. Não, eu sou um líder, e vai se mostrando e vai se provando, mas sem forçar a barra. Que não se force a barra com ninguém. É importante ter uma liderança? Eu acho que é. Mas mais importante do que isso é você ter um conjunto harmônico. Um conjunto que funcione, um time que consiga jogar em diferentes formações de acordo com aquilo que o treinador pede.
E aí você olha hoje para a escalação, por exemplo, você tem aqui uma espécie de 4-2-4, que é um sistema que o Diniz eventualmente utiliza no Fluminense, e quando você vê Vini e Rodrigo no papel como os dois atacantes do time, nesse 4-2-4, você consegue enxergar até uma interseção de sistemas, né? Do que pensa o Fernando Diniz e do que faz hoje o Carlo Ancelotti no Real Madrid, depois da saída do Benzema, uma nova configuração de ataque, com novos papéis ali para Rodrigo e Vinícius. Acho que é interessante a escalação para hoje, acho que é uma escalação ofensiva, para um cenário difícil, né? Onde o Brasil já não ganha um tempinho da Colômbia, lá em Barranquilha, com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Magalhães e Lodi, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Rodrigo e Vini. 4-2-4 na veia isso aqui. Se você for olhar para sistema, eu acho interessante, o Brasil precisa dar uma resposta, porque as atuações da data FIFA de outubro foram pobres. Foi um Brasil que criou pouco, foi um Brasil que incomodou pouco, especialmente contra o Uruguai, um Brasil de uma atuação ofensiva pálida, não só depois da saída do Neymar, mas durante o primeiro tempo com o Neymar, o quadro foi muito parecido com o do segundo. Então, né, não foi a ausência do Neymar que explicou a derrota, porque ele jogou metade do jogo e o Brasil foi mal assim mesmo. Aqui você vê, ponto a ponto, alguns nomes. O Alisson no gol chama atenção, porque o Ederson é o titular, o Alisson tem uma oportunidade de talvez recuperar uma titularidade, mostrar serviço para o Diniz nos dois jogos mais difíceis até agora da era Diniz, e naturalmente o Alisson está prateleiras acima de Perry e Bento, inegavelmente. Que o Alisson está pegando no Liverpool é gigante, e o Bento andou falhando gravemente no Campeonato Brasileiro, o Perry tem falhado e tem mostrado emocionalmente um abalo nesse momento de queda do Botafogo. Então, Alisson, acho que nem se cogitou aqui, se alguém cogitou o Bento ou o Perry para hoje, acho que é viagem, com todo respeito. O Emerson Royal na direita, na era Tite, eu cobrei mais minutos para o Emerson Royal, que o Emerson Royal fosse de fato, você pega um jogo que o cara vai mal e depois fecha a porta para o cara, eu acho um erro. Ele deveria ter sido, de fato, testado e observado com o Tite e não foi. Porém, eu não entendo agora porque o Ian Couto não foi chamado. Pega o desastre que foi, acho que foi quase isso, um desastre a data FIFA de outubro. O Ian Couto foi um dos poucos que se salvaram nessa data FIFA. Entrou na fogueira contra a Venezuela e não foi mal e fez uma atuação ok. Teve gente bem pior do que ele no Estádio Centenário. Bem pior, bem pior. E ele sequer foi chamado. E aí só tem o Emerson Royal, eu confesso não ter entendido. Não sei se o Diniz falou sobre isso, me penitencio aqui se tiver falado, para entender qual foi a ideia, o pensamento do técnico da seleção, mas não me parece lógico. Você chama um cara para uma data FIFA, o cara vai bem, o cara tem até forçosamente, por circunstâncias, pela vida, o cara tem até mais minutos do que se imaginava e vai bem, num cenário que não era favorável para ele. E aí na data FIFA seguinte o prêmio é não chamar o cara. Não entendi. Marquinhos e Magalhães, ok, essa é a zaga. Gostei do desempenho recente do Gabriel Magalhães na seleção brasileira, tenho gostado. Acho que é um cara que está se firmando mesmo. E o Lodi na esquerda. Eu sinceramente olho para a convocação assim, ok, né? O Renan Lodi, só para não ser injusto aqui, o Renan Lodi eu acho que é um cara que tem o seu valor, tem a sua experiência de seleção brasileira, não discuto isso, mas eu gostaria de ver, né, na lateral esquerda mais minutos pro Caio Henrique, por exemplo. Eu gostaria de ver mais minutos pro Carlos Eduardo, eu gostaria de ver caras mais disponíveis. Eu sei que o Caio Henrique agora tem um processo de contusão, mas o Carlos Eduardo, o Carlos Augusto, por exemplo, da Inter de Milão, eu acho que é um cara que poderia tá aí disputando efetivamente essa vaga na lateral esquerda. Eu acho que isso não está acontecendo, né? Acho que a disputa, eu imaginava que essa disputa seria mais aberta nas laterais, principalmente na lateral esquerda, que eu acho que a gente tem até mais alternativas, acho que a coisa está mais equilibrada do que na lateral direita. Mas eu acho que o Carlos Augusto poderia, não sei se vai um em cada jogo, né? Não sei qual é a ideia do Diniz para a Argentina, mas hoje ele vai de Renan Lodi e não de Carlos Augusto. Aí no meio campo nós vamos ter o André, finalmente, com a lesão do Casemiro. Acho que o Diniz segurou um pouquinho a fila do André na seleção brasileira, eu entendo. Casemiro é uma liderança, Casemiro é um dos grandes volantes dessa geração, dos grandes nomes dessa posição que nós vimos ao vivo, ok. Mas o Casemiro começou a temporada abaixo, tecnicamente e até fisicamente, talvez o aspecto físico explique porque o desempenho técnico não é dos melhores.
apesar de ter andado fazendo os golzinhos dele lá no Manchester United, em Champions e tal, mas não é um bom momento do Casemiro. Eu acho que o André estava ali meio que dando a setinha para ultrapassar, e vamos ver qual vai ser a performance dele em jogos de grande exigência. Mas o André enfrentou na Libertadores pelo Fluminense jogos de grande exigência e se saiu muito bem. É um jogador que me parece de um nível internacional. E daqui para frente, cara, aqui nós temos a nossa fartura, né? Aí tem o Bruno Guimarães no meio campo, mas o Brasil tem várias opções aí para o meio campo, né? Você tem o Douglas Luiz, você tem o Joelinton, que foi chamado, você tem o Veiga, mas acho que o Bruno Guimarães é de fato o cara que está à frente dos concorrentes ali para ser o titular. E o nosso quarteto, a opção não falta, né? Você tem Martinelli, Rafinha e os dois do Real Madrid, mas tem um monte de gente, né? Eu não sei se o Endrick vai ganhar a oportunidade dele em algum momento na data FIFA, não sei. O João Pedro no Brighton, que é uma sensação hoje da Premier League, o PP, o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, nomes muito interessantes, mas acho que dentro do que foi chamado, os titulares são esses aí mesmo do ataque. Mas a gente tem material no banco, né? É a posição onde mais estamos servidos e faltou gente aqui, né? Richarlison dessa vez nem foi chamado e não era para ser mesmo. Matheus Cunha dessa vez não foi chamado e não era nem para ter sido. Nas anteriores eu já citei o Vitor Roque, que vai voltar da contusão e tem que estar aqui. Tem que estar aqui em algum momento. Já citei o Marcos Leonardo, o próprio Gabriel Jesus, fiz um vídeo ontem falando sobre isso, veio machucado, veio para ficar na Granja Comari. Acho um grande, de um absurdo, assim, a não ida dele para a Colômbia só confirma tudo que eu falei no vídeo de ontem. Eu acho um desrespeito até com o jogador. O cara tá machucado, aí você traz o cara vem da Inglaterra para o Brasil para chegar e ficar na Granja Comari, porque ele não tem condição nem de tocar na bola dentro do campo. Ele ontem foi pro campo, um pouquinho e tal, mas ele não participa do treino com bola, porque ele não tem condição e ele não faz isso há um mês. É uma barbaridade. Tá se falando pouco sobre isso, eu não sei porquê, honestamente. Eu acho que todos deveriam estar mais atentos a esse episódio. Eu acho esse episódio grave. Mas está tudo dito no vídeo de ontem, você pode conferir. Mas sobre a convocação, sobre a importância do Gabriel Jesus para a seleção, para mim ele é um cara que vai estar, tem que estar em todas as listas, a não ser que tenha uma queda abrupta no Arsenal. Mas eu trabalharia sempre com o Gabriel Jesus. A convocação dele, para mim, faz todo sentido. Não nesse momento, não machucado, mas né, ser uma figura importante no trabalho do Diniz. Vai ser uma data FIFA difícil, gente. Eu acho que no papel, o Diniz montou a seleção que dá para montar. Você vai discutir um ou outro nome, mas a espinha é essa aí mesmo. O que está faltando é a gente enxergar. Primeiro nós vamos ter que observar muito o desempenho de todos eles sem o Neymar, qual o impacto disso para o bem e para o mal dentro do campo, e vamos entender se as ideias do Diniz estarão presentes e vão surtir efeito, porque o jogo de hoje é muito complicado. E o jogo da terça-feira, então, nem se fala. O jogo da terça-feira é contra a atual campeã do mundo, a melhor seleção hoje do continente, dentro do Maracanã, que é um terreno que apoia e também pressiona a seleção brasileira. Existem algumas praças aqui que recebem melhor a seleção, que vaiam menos a seleção, que são mais calorosas. Outras são mais exigentes, principalmente no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você não vai bem contra a Argentina, dentro do Maracanã na terça-feira, com o acúmulo do que rolou na última data FIFA e do que pode acontecer hoje em Barranquilha, eu não sei, mas é uma grande oportunidade para esses caras se provarem com a camisa da seleção e mostrarem, gente, existe uma vida aqui sem o Neymar. O Brasil já foi campeão de Copa América dentro do Maracanã sem o Neymar. Ah, mas era o Peru o adversário na final. Não importa, era uma decisão, valia a taça. A grande questão aqui é a quantidade de jogos complicados que o Brasil vai ter sem o Neymar, porque tem os dois de agora. Aí você olha a data FIFA do ano que vem, a 1ª de março, você já vai ter um jogo contra a Inglaterra, que foi confirmado nesses dias. E tem também um Brasil e Espanha que está para ser batido também o martelo, né? Em março do ano que vem. Então aquela coisa de, vamos jogar contra europeus, vai rolar. E justamente agora, no período sem o Neymar. Estava até conferindo a data aqui desse Brasil e Espanha, entrei rapidinho aqui no site da CBF, vai ser em março sim, de 2024. Então, nós vamos ter Colômbia, Argentina, Espanha e Inglaterra. Justamente no período mais difícil da era Fernando Diniz, o Brasil estará sem o Neymar e, dependendo do que acontecer hoje e terça-feira, ainda mais pressionado para os jogos de março. Então, se a gente quer ver emergir o protagonista, o momento de alguém chamar a responsa é esse. Vamos ver como vai ser o comportamento da seleção. Eu acho que eu não estou assim
Nossa, o Jorge está exalando pessimismo. Não, eu estou exalando aqui uma preocupação. Eu acho que é um sinal amarelo. A gente tem qualidade individual, talentos para terminar o ano melhor e para chegar menos pressionado para os amistosos europeus de março. Mas o momento não garante que isso vá acontecer. Condições existem. Na prática, é um início de trabalho, é um momento de preocupação. Sim, não é sinal vermelho, mas é um momento de preocupação. Eu fecharia com um empate hoje e tentar arrancar uma vitóriazinha na terça-feira. Eu ficaria feliz com o empate hoje na Colômbia, viu? Ficaria muito feliz. Até falei da dupla aposta lá no Aposta Ganha no início do vídeo. Acho que você deveria cogitar isso aí também. O que você acha? Quem vai ser o novo protagonista da seleção? O Brasil vai melhorar ou piorar sem o Neymar? O que vai rolar em Barranquilha? Dá o seu palpite também para o jogo. Eu estou sempre de olho nos comentários. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Eu vou narrar esse jogo hoje no YouTube da TNT Esportes, 9 da noite, 8h30 a gente já abre a live. Então você pega a imagem aí, escolhe a imagem que você quiser, bota o áudio com a gente, com emoção de verdade sempre, lá no YouTube da TNT Esportes. A gente se vê. Juízo, tchau!